Olá, mais um encontro, mais um tesouro precioso que está nas Escrituras Sagradas que nós vamos juntos estudar. Estudando essa carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, a Epístola aos Romanos, a epístola que mudou os destinos do mundo, né? Nós estamos na mensagem número 52 de Romanos. E eu convido você a ler um verso apenas desse capítulo maravilhoso, capítulo 8, o verso 26, que diz exatamente assim, ó: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Título da mensagem: Os gemidos do Espírito. Irmãos, esse capítulo 8 é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é fantástico. É o capítulo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, aqui esse capítulo, o apóstolo Paulo traz para nós como é o ministério do Espírito Santo. Nós vimos logo nos primeiros versos, do verso 1 ao verso 8, né? Quando começa: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que a lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, ali ele já capacita, mostra para a gente como o Espírito Santo capacita-nos para que a gente possa satisfazer o que a lei de Deus exige de nós, o que era impossível antes sem Jesus Cristo. Aí depois do verso 9 ao verso 13, que é o catarsax contra o catapneuma, eu convido você a assistir todos esses vídeos que estão lá, essas mensagens que foram preparadas com tanto carinho, para que possa entender toda essa grandeza, essa maravilha que é esse capítulo. Então, do verso 9 ao 13, ele está dizendo que o Espírito Santo vem subjugar a nossa natureza caída, vem transformar o nosso interior. No verso 14 ao 17, ele assegura que nós fomos adotados na família de Deus. Aquele verso lindo, né? Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Do 18 ao 25, ele vem tratando da nossa herança final, de como teremos o corpo de glória, como a natureza será toda recriada. Aí chegamos agora no verso 26. E nesse verso 26 ele é tão fantástico, irmãos, que ele está falando que sem a presença do Espírito Santo é impossível haver uma oração cristã. E isso traz um novo encorajamento para nós, né? Eu só posso me aproximar de Deus Pai por intermédio do Filho, Jesus Cristo. E somente pela ação do Espírito Santo. É a Trindade presente na oração. Então, olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu tenho esperança, né? Falamos na última mensagem sobre a esperança e a paciência. Então, nas provações, o Espírito Santo sempre entra em ação para me socorrer. Como ele faz isso? Por meio da minha oração. Olha como é importante a gente orarmos. E isso vai nos fortalecendo. Em algumas mensagens passadas, eu usei um termo da engenharia civil chamado cavilhamento, né? Que se um dia alguém for a Jerusalém, tiver a oportunidade de ir, vai ver que na cidade velha de Jerusalém, né? Você tem muitos prédios que têm mais de 1000 anos de existência. E esses prédios, a fachada dele é totalmente conservada, exatamente como estava 1000 anos atrás, mas a parte interna do prédio, você entra, é totalmente moderna, totalmente obras que são feitas com alta tecnologia, que não tem nada a ver com a fachada. E é mais ou menos isso que o Espírito Santo faz conosco. Nós somos, como diz Coríntios, né? Nosso homem exterior se corrompe, quer dizer, nós estamos envelhecendo, nós vamos mudando a nossa aparência. Mas por dentro, o Espírito Santo está nos transformando. O Espírito Santo está fazendo que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. E é por meio da oração, graças à oração, que o Espírito Santo vem ajudar nas nossas fraquezas. Às vezes a gente fica perplexo, a gente passa por dores e a gente não sabe orar como convém. Qual seria a melhor oração? Existe uma verdadeira falácia no meio evangélico quando diz que não, orar é muito fácil. Não é isso que as Escrituras dizem, que oração é algo fácil. Não é fácil. Porque tem um problema quando a gente ora: as nossas fraquezas.
né? Cristo, vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou de todo o seu poder, veio para a terra, né? Nasceu numa família muito pobre, quer dizer, não teve nenhuma mordomia como Filho de Deus, passou todo aquele sofrimento até a morte de cruz, para que o livro de Hebreus, no capítulo 1, possa afirmar que ele, por meio das dores, das provações, das tentações e da morte em cruz, ele foi entronizado nos céus como nosso sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele sabe das nossas fraquezas, né? Ele sabe do que nós passamos, das nossas necessidades. Por isso que ele fez? Ele, junto com o Pai, enviou o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, por causa dessa realidade, passou a trabalhar com nós. Qual realidade? A fraqueza do nosso ser. Nós perdemos, com a queda do ser humano, o ser humano perdeu o poder, a habilidade e a capacidade espiritual. Ele tem poder mental, poder físico durante uma certa idade, poder mental para fazer coisas fantásticas, mas a capacidade espiritual dele acabou. Então, não é uma fraqueza física, nem emocional, mental, é uma fraqueza espiritual que faz a gente enfraquecer quando a gente luta contra doenças, contra perdas, contra traições, contra injustiças, contra circunstâncias adversas, né, contra crises. A gente se abate, a gente geme, a gente fica angustiado, ansioso e muitas vezes a gente entra até em crise de depressão. Essa fraqueza especial, quando a gente vai orar, a gente nem sabe como orar. Por quê? Porque a gente não sabe nem como pedir o que é melhor para nós. A gente não sabe se a gente deve orar para libertar-nos do nosso sofrimento que nós estamos passando, ou se devemos pedir forças a Deus para suportar o sofrimento, ou se devemos pedir a Deus para que nada daquilo que aconteceu acontecesse, como se pudesse voltar no passado para evitar que aquilo acontecesse. Entendeu? E aí a gente vê casos de pessoas cristãs, pessoas que passam por dores e ficam numa situação muito difícil de como orar. Às vezes, uma morte de um cônjuge. Já vi casos de pessoas clamando o poder de Jesus para ressuscitar a pessoa que morreu naquele momento, né? Às vezes o cônjuge abandona o lar, a pessoa clama, ora, que diz que Jesus vai trazer essa pessoa de volta e se esquece que o Senhor sempre respeita as escolhas e as decisões das pessoas, né? Teve um caso muito triste que aconteceu anos atrás, poucos anos atrás. Um pastor estava dando marcha ré no seu carro e não viu que a sua filhinha de 2 aninhos estava atrás. Ele atropelou a filha e acabou matando a filha. Ele ficou tão desesperado que ele não permitiu que a criança fosse enterrada, porque ele gritava e clamava que Jesus ia ressuscitar aquela criança e não aconteceu. A criança realmente morreu. Porque então, reparem, são situações, tudo bem, são situações muito difíceis e a gente não sabe, por causa da emoção, por causa da carga emocional, por causa do sofrimento, a gente não sabe nem o que pedir a Deus em oração. É muito difícil, principalmente numa hora de dor, numa circunstância de dolorosa. E aí está a nossa fraqueza. O nosso espírito geme, né? Então, a gente não entende porque está passando por isso, não sabemos o que é melhor para nós, oramos muitas vezes pela causa errada. Em João capítulo 12, Jesus Cristo fala com os discípulos, né, do momento que ele vai ter que ir para a cruz do Calvário, passar por tudo aquilo, e ele fala: está aflita a minha alma nessa hora, mas foi exatamente esse momento, por causa desse momento que eu vi ao mundo. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa convicção, no Getsemane, ele entra em agonia. Ele fala: minha alma está profundamente angustiada, suou gotas de sangue, né? Pediu para os discípulos ajudarem ele em oração, mostrando o quê? Ele chega ao Pai e fala: Senhor, eu não quero beber esse cálice, mas não se faça
a minha vontade e a sua. Então ele está mostrando a nossa condição humana. Apesar de ele não ter sofrido a queda, não ter pecado, mostra a fraqueza humana que tem dentro de nós. Em Deuteronômio capítulo 3, Moisés clamou várias vezes para entrar na terra prometida junto com o povo e Deus não permitiu. E ele insiste em oração e Deus fala: não quero mais que você ore sobre isso, basta, você não vai entrar na terra prometida. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para que aquele espinho na carne, aquele mensageiro de Satanás que estava esbofeteando ele, fosse removido. Né? Porque ele entendia que aquilo ia mutilar o seu ministério, que ia limitar a eficiência do seu ministério. E Jesus fala para ele: eu não vou remover esse mensageiro de Satanás. Você vai continuar sendo esbofeteado por ele. E sabe por quê? Porque quanto mais fraco você se sentir, mais o meu poder vai ser sendo aperfeiçoado na sua fraqueza. Então, aí ele teve a convicção, porque ele passou a enxergar espiritualmente e concluir que o método do Senhor Jesus naquele momento era o melhor, era o mais certo para ele. Então, reparem, irmãos, a gente tem que... A oração não é algo simples. Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E quando nós formos orar por alguém, a gente tem que ter muita cautela. Porque a pessoa conta o problema para você, mas você está ouvindo apenas um lado da moeda. Você está sabendo apenas a visão dela, né? E às vezes, na ansiedade de querer ajudar aquela pessoa, a gente está orando por uma causa que é contrária à vontade de Deus. Eu nunca esqueço uma certa vez que uma mãe dizia que a filha, uma mãe já com uma certa idade, que a filha não queria saber dela, que a filha não ligava para ela, que a filha era isso, que a filha era aquilo. Falou muito mal da filha. E a pergunta que o pastor fez para a mãe foi a seguinte: senhora, tudo bem, isso não é um comportamento de uma filha, não deveria fazer isso, mas o que aconteceu para ela ficar assim? Será que ela foi muito amada na sua infância, na sua adolescência? Porque se ela foi muito amada na sua infância, na sua adolescência, dificilmente ela agiria dessa forma. Então, estão entendendo, irmãos, como as coisas são muito mais complexas, né? E a gente corre o risco de fazer uma oração que é contrária à vontade de Deus. Eu vou ler para vocês o Salmo 77, que ele é um modelo fantástico de oração. O salmista, né, um salmo de Asaf, repare só, olha o que ele fala do verso 1 ao 4. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, e minha alma recusa se consolar. Lembro de Deus e passo a gemer, e medito, e me desfalece o espírito. Não me deixa pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Reparem, ele está fazendo um clamor, ele está fazendo uma oração, ele está falando que ele está profundamente angustiado, ele está se queixando diante de Deus, né? Agora, olha o verso 5 ao 9, como é que ele vai falando. Penso nos dias de outrora, trago à memória, à lembrança, os anos passados, os tempos atrás. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeitará o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Reparem, ele começa a falar consigo próprio. Ele começa a trazer como que Deus nunca ia se esquecer dele, porque seria um verdadeiro absurdo a pessoa de Deus. Então ele está trazendo à memória, né, a pessoa de Deus. É como se aquilo nós falamos na última mensagem sobre esperança. Ele veste o capacete da esperança para que ele tenha condições de raciocinar no meio de uma circunstância adversa.
Agora, no verso 10, ele tira uma conclusão incrível. Ele fala assim, ó: então disse eu, isso é a minha aflição, porque mudou-se a destra do Altíssimo. Quer dizer, a aflição que ele estava passando fazia ele ter um raciocínio equivocado sobre a pessoa de Deus no meio daquela prova. E no verso 11 a 14 ele fala assim, ó: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus tem tão grande poder como o nosso Deus. Repare o que ele está fazendo aqui, irmãos. Ele continua. Vamos ler até o final. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viraram-se as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do trovão ecoou nas redondezas, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Ele está falando aqui especificamente da passagem do povo pelo Mar Vermelho. Repare, ele está pregando para si próprio. Esse Deus não mudou. Os milagres que ele faz no passado, ele continua fazendo aqui no presente. É muito lindo esse salmo, né? Porque ele passa a pregar para si mesmo para que a sua mente se aquiete no meio da tribulação. Tem alguns pontos, irmãos, que são importantes a gente observar quando a gente enfrenta as crises. O primeiro ponto é que essa fraqueza que nós temos, né, até de não saber orar como convém, ou de pedir a Deus de uma forma errada, não é pecado, irmãos. Isso não é pecado. O próprio Cristo falou, afasta de mim esse cálice. Né? Não é algo pecaminoso. Então não é algo que você deva se envergonhar, se culpar. Por quê? Porque nós não somos super crentes, irmãos. Não somos super-homens, nós somos pessoas, como diz Jesus, o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Por isso, ore. Né? E o segundo ponto, o diabo sempre acusa, lança pensamento de acusação. Você é fraco na fé, você não tem fé, você é uma pessoa que vive caindo nesse pecado, você não sabe nem orar, né? E a gente tem que lidar com essas forças do mal que também atuam na mente da pessoa. Certa feita, uma irmã pediu para mim que eu convidasse o esposo dela, que não queria saber de igreja, não queria saber de Jesus, nada disso. Havia um almoço, eu acho que foi um almoço na igreja e tal, e foi pedido que as pessoas levassem convidados. Ela levou o marido a esse almoço. O cara foi e tal, conversou e tal, a gente falou de Jesus, mas ele não queria saber. Não queria saber. E passou um tempo, um mês seguinte, esse homem devia ter uns seus 53 anos, ele cai fulminado na sala, tem um ataque cardíaco e morre. A esposa fica profundamente abalada, né? E nós fomos lá dar conforto, dar apoio, né? Levar um apoio para ela. E o que aconteceu? Ela gemia, ela sofria com essa dor terrível. Passou-se aí mais uns 2 anos e eu não tinha visto mais essa senhora. Eu estou fazendo uma excursão para Jerusalém e encontro ela em Jerusalém. E ela vem, me abraça, chora, diz que ainda tem muita saudade do marido, mas que Deus estava fortalecendo ela e ela estava prosseguindo, né? Prosseguindo na vida. E é isso que me vem no terceiro ponto. Quando a gente passa por uma perplexidade, né, a gente geme, a gente sofre e a gente clama a ajuda de Deus. Isso é a prova que nós somos filhos de Deus. Porque é o próprio Espírito Santo que está nos socorrendo. Porque a gente não sabe nem orar como convém, irmãos.
O Espírito Santo é fonte de consolo, é fonte de fortalecimento. Foi isso que ele fez com essa senhora em Jerusalém, quando ela falou e deu testemunho que estava superando aquela dor. Mesmo com dores profundas, ela estava caminhando com cabeça em pé. Confirma a palavra de Jesus em Mateus 11: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Não é algo passivo, é algo que ativo, é uma decisão, né, que a gente faz por meio da oração, que o Senhor ajuda a pegar uma ponta do nosso fardo, a carregar, a gente carrega na outra ponta e nós vamos levando e vamos crescendo. Então tem duas coisas que o Espírito Santo usa nesse processo de reconstrução ou de cavilhamento, né? A coisa mais importante que ele usa é a pregação da palavra. A palavra, que é a espada do Espírito. Por isso a importância de você frequentar uma igreja que tenha a pregação da palavra realmente séria, que não está visando lucro, não está visando política, não está visando nada disso. Está apenas preocupada com empregar a palavra de Deus. E a outra coisa que o Espírito Santo usa é o tempo. O tempo vai ajudando, né, a nos fortalecer, a superar a dor, e ele vai intercedendo por nós. Ele diz aqui no verso 26, com gemidos inexprimíveis. O que significa esses gemidos inexprimíveis? Exatamente o que está escrito. Não são formulados por meio de palavras. A terceira pessoa da bendita e santíssima Trindade, o Espírito Santo, não geme. Quem geme é o nosso espírito. O gemido está em nós, né? É como orar, como pedir a Deus. De repente está pedindo uma bênção errada, que vai contra a vontade de Deus, porque nós estamos no meio da dor, no meio da perplexidade, como esses casos que eu contei aqui. E aí a gente sente o quê? O poder do Espírito Santo numa situação de emergência. Os nomes de Deus são muito lindos, irmãos, os nomes hebraicos. Mostram como Deus vem nos socorrer. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yahvé Tsiknu, o Senhor é a nossa justiça, a nossa bandeira. Yahvé Shammah, o Senhor presente está. Yahvé Rafá, o Senhor nos cura. Yahvé Jireh, o Senhor é toda a provisão que precisamos. Então esses nomes todos mostram como o Espírito Santo age em cada situação. Certa feita eu contei a lenda do Minotauro, né? Aquela lenda mitológica que a pessoa entrava num labirinto e não conseguia sair, quando ela estava muito cansada, o Minotauro vinha e a matava. É mais ou menos o que acontece na vida das pessoas, né? As pessoas vão enfrentando lutas, vão enfrentando dores, não vê como sai daquele labirinto, fica exausta, fica prostrada. E nosso espírito nessas situações geme. Eu já vi pessoas que, passando por situações tão difíceis, que pensou a dar fim na própria vida, cometer suicídio. E de repente, por meio de uma oração, por meio de uma intercessão de alguém, de um irmão da igreja, que clama por Jesus, essa pessoa recebe uma calma, uma tranquilidade, e ela cai em si e fala: meu Deus, como é que eu pensei em querer dar fim à minha própria vida? Porque isso está vindo de fora, está vindo de ataques malignos na mente da pessoa. Então, irmãos, olha, o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, né? Orações que às vezes a gente vê: meu marido tem que voltar. Tudo bem, é importante que ele volte, que a família seja reconstruída, mas será que as crises que levaram a esse rompimento foram solucionadas? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Nós precisamos entender que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Ele sabe como Deus pensa, né? E ele age de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo aborda a mente de Deus em nosso favor. Ele é um advogado, né? Por exemplo, você está diante de uma causa no tribunal, tem que lutar contra uma pessoa poderosa, contra uma empresa poderosa. Você não sabe nem como se defender, nem como pleitear a causa. Você precisa do auxílio de um advogado, né? Porque você está perplexo, você está assustado, tem medo de se comprometer, tem medo de se incriminar naquele tribunal. Então, o advogado te orienta, coloca as palavras certas na sua boca. É isso que o Espírito Santo faz quando a gente ora. Ele formula as petições, ele nos instrui, ele nos guia.
Ele é uma espécie de advogado que nos prepara para um julgamento. Em Romanos 8 diz que nós temos dois advogados. Cristo no céu é o nosso advogado junto ao Pai. E o Espírito Santo é o nosso advogado dentro de nós por meio da oração. Então vamos lembrar, irmão, que a gente não pode ser leviano e para nos livrar de um sofrimento, muitas vezes a gente faz votos. Eclesiastes 5 diz que é melhor você não fazer voto nenhum. Porque se você fizer um voto e não cumprir, vai desagradar a Deus. Então, o que Romanos 8, 26 está dizendo? A gente geme e a gente espera que o Espírito Santo vai nos direcionando naquilo que é melhor. Hebreus capítulo 4 diz que nada está oculto aos olhos de Deus, irmãos. Ele sabe o que passa no nosso coração. Não precisa nem a gente falar. Ele sabe, mas Ele quer que você ore. E quando a gente não sabe se exprimir no meio de um caos que a gente se encontra, né? Deus sabe que precisamos. Né? Não são as precisões das nossas palavras que vão fazer o Deus agir. É o Espírito Santo que está intercedendo por nós junto ao Pai. E por isso o nosso espírito geme. Os santos gemem, meu irmão. Então levante a cabeça. Junto com a esperança, com a paciência, a última mensagem que nós falamos, vamos prosseguir, porque não tem provação maior que aquela que a gente não pode suportar. E a prova forte é a nossa saudável relação com o Pai por meio do Espírito Santo de Deus. Isso é um privilégio, irmão. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês nessa manhã. Né? Nosso espírito geme, mas não está sozinho. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. E não cai um fio da sua cabeça, do seu cabelo, da sua cabeça, sem que o Pai o saiba. Papai sabe de tudo. Ele sabe tudo o que você precisa e te ama. Tá? Se conforte com isso. E até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.